In this episode, you'll hear the miraculous story of how the gospel was shared with cannibal tribes of Africa. Neste episódio, você ouvirá a história milagrosa de como o evangelho foi compartilhado com tribos canibais da África. Pastor Oséias Cardozo tells the story of how God protected him in a part of the world where human sacrifice is used to gain supernatural power. O pastor Oséias Cardozo conta a história de como Deus o protegeu em uma parte do mundo onde o sacrifício humano é usado para ganhar poder sobrenatural. He tells of how God's power showed up in the distant and isolated tribes of the Democratic Republic of Congo. Ele conta como o poder de Deus apareceu nas tribos distantes e isoladas da República Democrática do Congo. Pastor Oséias Cardozo leads a church in Rio de Janeiro, Brazil, and their missionary work has now reached 50 tribes in Africa and even the remote indigenous people of Brazil. O pastor Oséias Cardozo lidera uma igreja no Rio de Janeiro, Brasil, e o trabalho missionário que eles fazem já alcançou 50 tribos na África e até mesmo os remotos povos indígenas do Brasil. You'll hear about the reality of witchcraft and depth of darkness that exist today. Você ouvirá sobre a realidade da bruxaria e da profundidade da escuridão que existe hoje. You'll hear about how a government spy went from an enemy to a friend who invited Pastor Oséias Cardozo to the People's Palace of Congo. Você ouvirá como um espião do governo passou de inimigo a amigo que convidou o pastor Oséias Cardozo para o Palácio do Povo do Congo. You will be shocked and inspired by what you hear. Você ficará chocado e inspirado pelo que vai ouvir. We had to do this interview during a small window where Pastor Oséias Cardozo was available, so we did it backstage at his church with many people around. Tivemos que fazer esta entrevista durante um pequeno espaço de tempo, quando o pastor Oséias Cardozo estava disponível. Então fizemos isso nos bastidores da igreja dele com muitas pessoas ao redor. You'll hear background noise, music, and baby sounds too. Você ouvirá ruídos de fundo, música e também sons de bebê. We didn't want you to miss the chance to hear this powerful message, so let's get started right now. Não queríamos que você perdesse a chance de ouvir esta poderosa mensagem. Então, vamos começar. This is Your Faith at Work, the show that helps you get your faith out of the church and into the world. God is on the move right now in the marketplace and culture through people just like you. You were created for influence and impact. Let's take your faith to the next level. Learn more at ryanshoward.com. And now, here's your host, Dr. Ryan S. Howard. Hello and welcome to Your Faith at Work. I'm Ryan Howard and I've got a very special guest with me. I am on site in Brazil and I have a Brazilian missionary, Pastor Oséias Cardozo, and he is a Brazilian missionary in Africa. And we're going to talk about his story today, and it's quite amazing. I think you're really going to enjoy this. So let's get into it right now. Pastor, welcome to Your Faith at Work. Olá, pastor Oséias. Bem-vindo à sua fé ao trabalho. Amém. Eu que agradeço a presença de vocês. É um prazer tê-los. Amen. I thank you for your presence and I'm very excited to be here. So give us a little introduction to you and your ministry and what you're doing, and then we'll get into some details, but give us a brief introduction to start. O senhor poderia dar um pequeno resumo da sua história, do seu testemunho, do que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Sim, primeiro dizer que somos de raiz evangélica. Meu pai faleceu semana passada aos 102 anos de idade. So first I would like to say that I have a Christian heritage and my dad passed away at the age of 102 years old. Last week. Wow. Eu comecei a história acompanhando ele nas evangelizações pelas ruas. I started going with my dad doing evangelism in the street. Aos 3 anos de idade não havia igreja, não havia ministério, e ele me colocava na garupa da bicicleta e nós saímos procurando onde encontrasse alguém para evangelizar. And at the age of 3 years old, he was going with his dad and his dad was putting him in the back of the bike, and they were going to the street when he was 3 years old, trying to find someone that they could share about Jesus. Muitas das igrejas que nós temos em Jacarepaguá hoje, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, foram começadas por ele dessa forma. Many churches we have today in Jacarepaguá, in Rio de Janeiro, Brazil, began with his dad doing this with him when he was 3 years old. That's amazing.
A partir disso, aos 16 anos de idade, eu ingressei no ministério da igreja. After that, at the age of 16 years old, I started the ministry in the church. Aos 17 anos, eu já abria trabalhos e dirigia trabalhos a partir de trabalho com crianças. And at the age of 17 years old, he was already the leader in the kids ministry in the church. Algumas das igrejas nossas hoje, filiais desse campo aqui, eu comecei com crianças embaixo de parreira de maracujá. And many of the kids ministry today that we have here today, he started with kids under a little tree. That's kind of like a location where he was doing God's ministry Então, with them. essa raiz missionária acabou produzindo fruto, cresceu, e depois de 10 anos de vice-presidente da igreja, meu pai aposentou-se da presidência e eu assumi a presidência do campo. So this missionary root grew up inside me. Exato. E aí, quando eu assumi a presidência, depois de 10 anos de vice-presidência, eu expandi o trabalho para o exterior. So after 10 years as the second president of the church, I became a president, and Yes. then I went to outside Brazil yes. to be responsible for international. International Missions. Mission. E aí nós acabamos chegando no Congo, República Democrática do Congo, África Central. So then he went to Congo. Democratic Republic of Congo. E em 2008 nós começamos um trabalho lá. In 2008, we started a work there. E em 2010 fomos alcançar uma tribo de pigmeus canibais. In 2010, we went to reach a tribe of cannibal pygmies No coração da selva equatoriana. in the heart of the wilderness. Equatoriana. 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 In the middle of Congo. A segunda maior floresta do mundo, né? Menor só que a Amazonas. The second biggest forest in the world. In the world, yes. Wow. E hoje nós trabalhamos com mais de 50 tribos de pigmeus dentro da África. Wow. And today we work with more than 50 tribes Yes, of yes. pygmies inside Africa. Fora outras províncias e outros povos não pigmeus também dentro da África. Besides other people and tribes inside Africa. Inside Africa. Inside Congo and inside Africa. Depois do Congo, nós já implantamos uma base em Angola, Nigéria, Togo, Benin e Gana. So after Congo, we started planting ministries in Angola, Nigéria, Togo, Benin, Gana. Ghana, wow. And, wow. Tudo isso na África Central. Everything in Central Africa. Na tribo dos pigmeus, nós construímos uma escola para os pigmeus canibais e não canibais. Conseguimos congregar os povos. In the Pygmeus tribe, we built a school, for the cannibal pygmeus and for the not cannibal, pygmeus too. Isso em 2013 começou a funcionar. In 2013 they started working. Porque o chefe da tribo me disse que as mulheres tinham os bebês na selva como animais e os leões comiam os bebês e comiam as mulheres. Because the chefe da tribo, chief of the tribe told him that the women there, they had their babies in the wilderness, and the animals were eating them. The lions were eating them and eating their babies too. So And that was just a custom, I think you said. Elas tinham os filhos lá por causa da cultura Não, deles. porque eles vivem, a cultura deles. Eles vivem na selva como bichos, sim, Because como they animais. live in the wilderness as like animals. Nenhum recurso, nem hospital, nem nada industrializado, nada da sociedade moderna. They don't have anything from the modern society, any help from the modern society. E aí, nesse mesmo período, ele pediu a escola e pediu o hospital. So in this same time, they asked for a school and a hospital. Em 2013 deixamos a escola funcionando, em 2016 uma clínica funcionando. So in 2013, they helped with a school working there, and then in 2016 with a hospital working there too. A small hospital.
Nessa clínica hoje nós fazemos os partos, And today, internamos as in this crianças, clinic, they do birth, deliveries, cirurgias. surgeries. Yes. Wow. Ela tem o nome de um instituto que eu criei aqui no Brasil, o Instituto Manuel Cardoso, o nome do meu pai. They have the name that's his dad's name, Instituto Manuel Cardoso. Cardoso. Wow. Wow. Então hoje nós mantemos, eu estou para voltar lá para levar insumos, levar material, a gente tem que estar viajando e levando recursos. So he's planning to go back there to bring more material, more resources, more help to the people there. E hoje nós estamos com essas bases na África, mais a clínica, mais a escola, e em outros países, na América do Sul e na Europa. So today we have the base The base, the principal base is at the Congo. in Congo, but also in Europe and Europa é França. Na França nós France. congregamos africanos que migram para a França. so they Nós estamos have em Paris. African people who live in France, in Yeah. Paris also. The African peoples in France. Oh, okay. Da mesma forma aqui no Rio de Janeiro, The same way in Rio de nós Janeiro, temos duas bases de africanos they have two bases of African people. e em Curitiba, também aqui no Brasil, In Curitiba, in Brazil too, e em São Paulo também. and also in São Paulo. São congregações exclusivamente de africanos. There are congregations only Exclusive, for yeah. African people, Com a sua língua, a sua cultura. with their language, with their culture. Amém. E na Venezuela e na Colômbia também nós temos bases também com a cultura local. And in Venezuela and Colombia, they also have bases with their local culture. Esse é um resumo dos trabalhos missionários da nossa igreja aqui. This is a summary of the missionary work that they do here. Wow. Quando entrarem hoje e virem as bandeiras, cada bandeira daquela representa uma base missionária. So when we go inside the church today, every flag inside the church represents a missionary Missionary base. base. That Em they países e em estados brasileiros. In different countries and also in Brazilian states. Nós trabalhamos aqui no Brasil com quilombolas. We, Do you know what we is work here quilombo? in Brazil with quilombolas. Quilombo, What, are they like tribes? Quilombo são as residências, os esconderijos dos escravos do tempo da escravidão. It is the hidden places from the slaves a long time A long ago. time ago, yes. Wow. Então, nós temos muitos quilombos no Brasil. We still have many people from the Quilombo in Brazil. Então, nós trabalhamos com esses quilombolas também. So they work with those people too. E nós temos um ministério indígena no Brasil. And they have also an Indian ministry in Brazil. Em Brasil. Os indígenas brasileiros, eles vivem mais ou menos parecido como os pigmeus na África. Brazilian Indians today live very similar to the pygmeus in Africa. Eles têm cultura própria, They have their own culture, língua própria, their own language, leis próprias, their own laws. E são povos muito fechados. E cada povo é uma cultura totalmente diferente e uma língua totalmente diferente. And they are very close to themselves, to their culture, to their language, and each tribe has their own language. E nós criamos um ministério indígena. Tem um pastor que é indígena, é um professor, embora indígena, é professor. E ele coordena esse trabalho. So, and they created a Indian project, ministry, that they have an Indian professor, teacher, doing the ministry there. The indigenous Brazilian people. Yes. When you say Indian. E essa base nossa fica no sul do Brasil, de Santa Catarina. And this base is in South Brazil, in Santa Catarina. Yes. É o resumo do nosso trabalho. This is a summary of our work. That's incredible. And I saw
I already saw the number of flags on the stage. That's incredible. I was going to ask what that was about. And Ele viu as bandeiras. As bandeiras. Logo que ele entrou, ele ia perguntar exatamente o que essas Uau. bandeiras representam. São bandeiras exclusivamente onde temos os nossos trabalhos, exceto a bandeira de Israel, que é apenas um respeito que nós temos à nação de Israel, dado a sua história. Nós somos raízes de Abraão, né? So he said, accept the Israel flag because it's something they have a respect. right. Because we all came Okay, from Israel, like as the Yes. root. But everything else represents the basis. The bases, yes. Wow. So I want to ask some details about your work in Africa. So, ele gostaria de perguntar alguns detalhes Sim, porque sobre trabalhando na África. So 50 tribes that you said that you reached in Congo. Could you tell us maybe an example of how does the work with a tribe begin? Então, 50 tribos que o senhor teve a experiência de trabalhar. Como que o senhor Como dar poderia contar um pouquinho como o senhor começou nessas tribos? é um pouco longo. He said it's a little long story. Okay. Um jovem veio do Congo para tentar a vida aqui no Brasil. One young person came to try life in Brazil. Ele era From Congo. filho de um oficial do exército do Congo. He was the son of a military Yes, from military, Congo. from Congo. Gostou da igreja e ficou aqui. And he liked the church, and then he stayed E here. começou a namorar uma jovem daqui e And he casou com started ela. dating with a young lady from here, and then he got married with her. E um dia, ouvindo uma mensagem que eu preguei, disse assim: o senhor precisa pregar isso para o meu povo precisa ouvir isso. And then one day he told him that he needed to share this message with his people, and that he needed to go there to preach it there. Aí eu fui lá para conhecer o povo dele And then he went there to know e his começamos a people, fazer alguns trabalhos. and then he started doing some work there. Aí eu fiz um seminário de 3 dias falando sobre o tema O Homem é um Projeto de Deus. And then he did a 3-day seminar about the man is a project Of from God. God. Yes, yes. E dali o presidente da República colocou um espião, porque o país estava em guerra e eles tinham medo de espionagem. And then the president of the Republic The Republic of Congo. of Congo put a spy there because they were afraid, because Yes. they were Eles estavam em guerra in constante. war all the time. É. E aí o espião ouviu toda a palestra e se encantou. And then the spy got to hear the entire message, and then he was amazed. E no dia seguinte me condecorou, né, com título de cidadania. E Wow! And then the next day, The next he day. gave him like the citizenship e me convidou a ir ao palácio. and invited him to go to the palace. The spy Yeah. invited you to go. Yes. O espião que tinha o espião convidado, amazing. que That's- tinha espido lá para Ele espionar. disse que gostou muito porque todas as mensagens foram de ajuda e de despertamento para crescimento da nação. The Crescimento. spy said that all the message was for awareness and then helping the nation to Yes, grow the people. and to bless the people. E aí nós fincamos o trabalho. Eu comecei a evangelizar e abrimos a primeira igreja em 2008. And then he started the work, the ministry there, and then he opened the first church in 2008. Em 2009, voltando lá, eu encontrei um cidadão que trabalhava com pigmeus há 15 anos. And then in 2008, he went back there and he met a guy who was working with the pygmies for 15 anos. 15 years. 50 years. E ele estava muito triste, dizendo que não ia mais continuar porque não tinha recurso, não tinha ninguém que mantivesse ele na selva. And he was very sad because he felt that he couldn't keep doing it because there was no help, no support for him to keep going to the wilderness. Aí eu pedi ele que me contasse o que ele fazia, como é que era, quais eram as dificuldades. So e then- depois que ele contou, eu disse assim: eu vou te abraçar. And then after he told him everything what he needed, he said to him, I will hug you, I'm gonna embrace this with you. A partir daquele momento eu já comprei a briga dele So he bought his fight. Right after that, he shared all e ele this. voltou para a tribo.
and then he went back to the tribe. Em 2010, no ano seguinte, In 2010, the next year, eu fiz questão de ir lá ver a tribo e conhecer o trabalho de perto. I wanted to go there in person to see the work very close. O primeiro contato meu com os pigmeus foi justamente com a tribo dos canibais. My first contact with the Pygmeus was with the cannibal tribe. 2 dias de jipe da capital do Congo até entrar na selva. 2 days riding a jeep Yes. to go inside the wilderness. E depois que chega na selva, o jipe não entra mais, só moto ou a pé. And then after 2 days in the jeep in the wilderness, can only go inside where they live walking or in a motorcycle. E aí nós conseguimos alugar um moto, levar uma equipe de guias, né? So then they could rent a motorcycle and then bring with them a team of people with them. Yes. E 3 dias nós andamos de moto e a pé por dentro da selva. And during 3 days, 3 days. they were in a motorcycle to reach where the tribe was. The Ali a Pygmeus. gente dorme de noite, acampa de noite, And they were like camping in the evening. e de dia a gente caminha, né? And then during the day, they were walking. Quando cansa muito, tá em cima das motos, a gente tem que sair, andar um pouquinho para articular as pernas. And then when they were tired to be in the motorcycle, they had to get out the bikes and then walk a little bit E to nesse exercise their legs. trajeto, até chegar na tribo dos canibais, nós passamos por muitas tribos de pigmeus não canibais. And until they reached the cannibal tribe of Yes, Pygmeus, yes. they saw many tribes that were not cannibals. E cada povo tem uma cultura totalmente diferente. And each people has a completely different culture. E ao chegar nos canibais foi o maior impacto. And when they arrived at the cannibal tribe of Pygmeus, it was like a very The biggest- impactful. Yes. E todos diziam que era impossível chegar lá. E eu iria morrer e não ia chegar. E se eu chegasse, eles me comeriam. And everybody told him that it was impossible to arrive there and that he would die before arriving there. And if he arrived there alive, they would eat him, they would kill him. E aí nós cruzamos os rios infestados de hipopótamos. And they had to cross a river full of hippopotamus. E dizia, se você não morrer com os hipopótamos no rio, você vai morrer com os leões e os gorilas na selva. And they told him, if you don't die with the hippopotamus in the river, you're gonna die with the lions or the gorillas. Gorilas. Yeah. Wow. E aí depois a gente teria um outro rio a atravessar cheio de crocodilos. And then after that, they had to cross the river full of crocodiles. E aí se não morresse com os crocodilos, eu iria finalmente chegar na tribo e os canibais iam me matar. And they told him if he didn't die with the crocodiles, that he would arrive at the cannibal tribe and they would kill him there. Mas Deus abençoou, nós passamos por várias tribos, passamos pelos hipopótamos, pelos crocodilos, pelos leões e estamos aqui. But God blessed them. They crossed through all the rivers with all the crocodiles, the gorillas, hippopotamus, lions, and everything. And they arrived there, and now today they are here. Embates com feitiçarias o tempo inteiro, tentando nos matar. And also, all the time they had battle with people doing witchcraft, trying to kill them. Mas graças a Deus vencemos tudo pela graça de Deus e os But by- trabalhos estão lá. But by God's grace, praise God, they had victory in everything, and the work is being done there. Hoje nós temos um ministério organizado no Congo, Today we have organized ministry in Congo. tem um presidente local, There is a local tem president toda a with documentação all legal. the legal documentation. Esse presidente é um doutor em missiologia And this president is a doctor in missions. e cada província tem um coordenador provincial. And every province has a coordinator, a local Yes, coordinator. local coordinator, yes. E vários missionários são tratados e edificados ali mesmo, preparados para enviar para as tribos e para os países vizinhos. And many missionaries are prepared there, trained there to be sent to the neighborhood and to places where is needed. E basicamente é isso. Yeah, so basically it's
all of this. Wow, this has grown quite amazingly, and it all started with taking a very big risk. Ryan falou que é algo tremendamente encorajador, porque tudo começou tendo os riscos, né? Exatamente, é tudo com risco. One follow-up question I have is the spy who heard the message. What was the message that he heard that he wanted you to take to the palace? Sobre a questão do espião que ouviu a mensagem e ele ficou maravilhado, o senhor lembra qual foi a mensagem? A mensagem, eu mostrei para eles que nós não estamos por acaso no mundo, nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. So he shared that we are not here in this world for nothing, but because we are all part of a big project of God. E eu mostrei para eles que nós não podemos ser iguais. And he showed to them that we cannot be the same. Deus edifica o mundo através das diferenças. That God edify the world through the differences. Yes. E mostrei na prática, se todos fossem médicos, quem seriam os pacientes? And he showed in a way that was very practical. If everybody was a doctor, then Quem seriam os pacientes, né? who would be the people who need the doctor? E engenheiros, And engineers, presidentes, presidents, deputados, congressmen, governadores. governors. Mas no meio do povo, But in the middle of the people, precisa de pessoas de todos os níveis. we need people with all levels. E ninguém pode ser menosprezado ou desvalorizado And no one can be considered the least por causa do seu nível profissional ou because cultural. of their level of education or cultural or professional. Porque Deus tem projetos na vida de cada um do jeito que cada um é. Because God has a project in the life of everyone, exactly how they are. Deus usa as limitações de cada um para aquilo que ele pode encaixar dentro desse projeto. And God used the limitation of each one to be like a puzzle piece Yes. for his project. Quando eu falei isso para ele, When I said this to him, eu mostrei que a população tem que entender I showed that the population needs to understand não só a sua colocação em relação um ao outro, not only your position in relation to the other person, mas todos em relação às instituições governamentais. but all of them related to the government institutions. E mostrei que a própria Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. And he also showed that the Bible talks that the authority, the government authority, are chosen by God. Constituição. E todos do povo devem fazer a sua parte, trabalhar naquilo que Deus lhe capacitou para trazer crescimento para toda uma nação. And all the people need to do their best to help the nation Yes. to succeed. Para que haja crescimento em toda a nação. So the entire nation can E grow. foi isso que encantou o espião. And this is what the spy was amazed. Ao invés dele ver uma pessoa infiltrada para causar divisão, ele viu alguém que trouxe unidade e crescimento. pro Instead povo. of him seeing him as someone trying to bring division, he saw him as someone bringing unity with the nation and the people. E aí as portas foram abertas. And then the doors were open. And so you got to take a trip to the palace. What was that like in the palace? O senhor pôde ir para o palácio. Como que foi para o senhor ser convidado para ir para o palácio? Os e pra lá? próprios irmãos congoleses que estavam comigo ficaram apavorados de medo. All the people from Congo that were with him, they were in panic. They were very afraid about it. Porque eles diziam, pastor, quando entra no palácio a gente não sabe se vai sair. Because they said when people go inside the palace, they don't know if they can get out. The Se palace. alguma coisa eles não se agradassem, eles poderiam nos matar lá dentro. If they are not pleased with something, they could kill them inside the palace. Até esse momento ninguém sabia por que tínhamos sido chamados. Until that point, no one knew why they were invited to go to the palace. Mas aí eu disse para eles que eu não tinha medo, porque eu sabia que Deus tinha me levado lá. But he told them he was not afraid because he knew God had prepared
for him to go there. E aí, em vez de ser derrota, foi bênção. Instead of being a defeating situation, it was a blessing, a victorious situation. Praise God. This is an incredible story, and I love how it's got a lot of fruit and results, but it started with a big risk. Essa é uma história incrível e eu amo isso. Amém. Porque tá dando muito frutos e tudo Graças a começou pegando, né, tendo que ter os riscos. Verdade, verdade. One final question before we start to wrap up I have is, what is it like to share the gospel there? How do people receive it? Mais uma pergunta para a gente poder finalizar essa entrevista é: como que é pregar para eles lá? Como que as pessoas recebem a pregação, a palavra? Eles têm muita sede. They are very thirsty. É um país polarizado entre a fé em Cristo e a bruxaria. It's a polarized country between the faith in Christ and the witchcraft. E eles sabem que tem que ser verdadeiros, autênticos, senão morrem. They know that they need to be authentic, they need to be true about what they're doing, otherwise they will die. Então, os que querem Cristo, eles buscam com muita sede. So who wants Jesus? They seek in a way that they are very thirsty. E eles creem no evangelho de poder. And they believe in the power of the gospel. Tem que ter sinais de cura, de milagres. It needs to see miracles and healing and big signals for them. Porque os feiticeiros fazem isso, né? Because the witchcraft people do that. Então eles têm que trabalhar e aí o evangelho tem que ser com poder. E Deus tem feito isso. So because they need to work, and God has done this through the gospel. Wow. Maybe one more question. Mais uma A pergunta. lot of people hear the word witchcraft Muitas pessoas ouvem a palavra bruxaria and they don't know what that really means. e às vezes eles não sabem o que isso significa. Maybe they think of like Exatamente. a cartoon Às or vezes eles something on pensam que é algo de TV. desenho animado. So this witchcraft I'm familiar with, it's very serious. Mas sobre essa questão de bruxaria, o Ryan, ele é familiar com isso porque é uma coisa muito séria. Like you said, that they need to see miracles and healings to Porque, show the como power. o senhor falou, eles precisam ver milagres, cura, So- coisas de grandes sinais. So give us an idea of what, when you say witchcraft, tell us about the darkness. O senhor poderia nos falar, quando o senhor fala sobre bruxaria, o senhor poderia falar a realidade do que acontece para as pessoas que estão ouvindo Vou dar- entenderem que é algo muito sério? Vou dar alguns exemplos. Some examples. Um tipo de bruxaria que a pessoa faz assim, aponta o dedo simulando uma arma e você morre. There are a type of witchcraft that they just point their finger to the person and the person dies Die. immediately. Se for fazer uma cirurgia para ver a pessoa, vai encontrar um projétil, uma bala de revólver lá And dentro, then como se if tivesse they apontado. open the dead person, they will see a gun shot inside the person, as if someone had shot the person. Outro tipo de feitiçaria é que os bruxos, Another type of witchcraft eles podem aparecer dentro do seu quarto de madrugada sem você abrir janela e is that some witches can show up in the person's bedroom in the middle of the night without they had opened the door for them to enter inside someone's house. de forma visível ou invisível. In a way that's visible or invisible. O primeiro ataque que eu sofri foi assim. And he said the first attack that he suffered was like that. E eu lutei a madrugada inteira para ficar vivo. And he fought the entire night to be alive. E eles colocam uma doença, colocam doença em você, você vai à morte mesmo. And he said, and they also put certain disease that make the person die from that disease. E já me tentaram matar 3 vezes. They already tried to kill him 3 times.
Eles levitam no ar, They can levitate in the air. causam ilusões que você olha uma pessoa, não vê a pessoa. They can cause illusions that they see the person but then they don't see the person. Quando eles querem amedrontar, eles transformam-se em animais. When they want to make someone afraid, they can change into animals. Nós atropelamos um leão no caminho e era uma pessoa, não era um leão. They had a car accident with a lion on the road, but it was a person. Yes, it was not a lion. Wow. Yes. Então, coisas dessa natureza, né? So things like that type of nature. Colocar feitiço dentro do corpo da pessoa. They also put witchcraft inside the person's body. Tipo, isso aí nós já vimos também, o pessoal colocar para fora. Velo de linha preta com agulha, com carvão, tudo dentro da pessoa. So things that they do, witchcraft, that they already saw in person, people throw up and putting a needle with something that was like a black coal, something like that, or needles inside the person too. Wow. Então são muitas atividades de bruxaria que eles praticam. There are many type of activities of witchcraft that they practice there. So this is obviously a big. They have access to a lot of powers of darkness. Então eles têm acesso a muitas coisas das trevas lá. Muitos, mas eles pagam o preço para isso. They pay a price for that. Os preços são os sacrifícios que eles estão dispostos a fazer. Price is the sacrifice that they are ready to do. Por exemplo, For example, oferecer um parente em sacrifício, matar um parente. to kill a relative as a sacrifice for their witchcraft. Quanto mais próximo o parentesco, mais poder eles recebem. So the closest relative they offer as a sacrifice, more power they receive to do witchcraft. Quando eles são capazes de matar um parente muito próximo, tipo pai, mãe ou filho, e comer as carnes, aí eles chegam no auge. When they are like ready to kill a very close relative, like a Yes. father, mother, or their child, their own child, and they eat their flesh, Oh, they receive even more power to do witchcraft. this is extreme evil. Isso é And- extremamente algo horrível, Horrível. cruel. But what is very important to know is that God's power is greater. Mas o poder de Deus é maior do que tudo. And you didn't have to do anything but obey God. E nós não temos que fazer nada além de obedecer a Nem de Deus. obedecer. A igreja fica 24 horas em oração durante todo o período que eu estou lá, 1 mês ou 2 meses, fica 24 horas de oração. The church is 24 hours praying for him the entire time that he's there. No pause, all the time. Enquanto eu estou lá, se eu não estiver atuando, eu estou de joelho orando de rosto no chão. And while he's not preaching and doing God's work, he's on his knees with his face touching the floor, praying to God. Every time. All the time. Absolute supernatural protection and favor. É algo realmente supernatural, a proteção de Deus e o favor de Deus. Is there anything else you want to share before we end? O Senhor gostaria de compartilhar algo mais antes da gente terminar a entrevista? Teríamos muita coisa, mas aí o tempo não daria. Se a gente começar, a gente vai varar a noite, né? He said he would like to share many things, but we don't have more time for this. But otherwise, we would be all night Yeah. sharing more things. How can people hearing this who are touched by it be involved, praying or partnering or giving donation? Como How as can they pessoas support? podem, as pessoas que estão ouvindo esse podcast no momento que eles querem estar envolvidos, como eles podem ajudar? Através de oração, doações? De todas as formas. All Oração forms. é Prayer. bem-vindo o tempo inteiro. All the time, if they can, it's always welcome. Oferta, nós temos nas nossas redes sociais They have in their social media o número da conta, o the number Pix. of the account, the Pix. Aí That's as like a way that pessoas people can Yeah. deposit directly. Nós temos aqui na nossa Secretaria de Missões um cadastro de pessoas que querem efetivamente se tornar um amigo missionário. And also in their church here, they have like a project that they can become a friend of a missionary. Todo esse trabalho é mantido só por essa igreja aqui. And all this work is maintained with just this church here.
E algumas pessoas esporadicamente que nos ajudam, como a sua mãe já ajudou, tem ajudado. And some people that also help the ministry, like my mom, that she has helped also. Is there a website or a social media? And I'll include that in the episode as well. O senhor poderia compartilhar algum site, o nome da mídia que as pessoas podem encontrar? The church name. Pode, O nome da igreja? A princípio é IEA de Boiúna Oficial. IEAD Boiúna Oficial. Boiúna. B-O-I-U-N-A. Oficial. Official. Thank you so much. It's been such a pleasure talking with you, Pastor. I'm excited to follow what you're doing, to share with our audience everything that you're up to, and may God bless you as you go forward and protect you, and just praise God. Thank you so much for sharing and spending all this time with us. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pelo Senhor estar abrindo o coração e compartilhando tudo que Deus tem feito na sua vida, com todas as pessoas também que estão ouvindo agora esse podcast, para ter um pouco mais de noção do que é o trabalho missionário. Amém. Graças a Deus. God bless you. Thank you for listening. God bless, and we'll see you in the next episode. Obrigada por escutar esse episódio do podcast. Que Deus te abençoe e estamos felizes de poder ter essa entrevista com o pastor Oséias Cardoso. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. I thank you. God bless you. Wow, what a powerful interview. If you want to contact Pastor Oséias Cardoso and follow his ministry, check out the links in the show notes. Thank you for listening. God bless. Uau, que entrevista poderosa! Se você deseja entrar em contato com o pastor Oséias Cardoso e acompanhar seu ministério, confira os links nas notas do programa. Obrigado por ouvir. Deus abençoe. If you enjoyed this podcast, be sure to subscribe, and you can help spread the word by leaving a 5-star review and sharing it with your friends. Visit RyanSHoward.com to learn more about living the intentional, influential, and impactful life you were created for.